Olá, alunos, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Alessandra e hoje nós vamos continuar a situação de aprendizagem 3, ou seja, aquela nossa ideia da recuperação, certo? Hoje nós estamos exatamente na metade dessa situação de aprendizagem, porque é a terceira aula. Então, para terminar essa situação, teremos ainda mais 3 aulas. E aí nós vamos concluir esse material, correto? A gente vai continuar aí nessa linha da ideia de probabilidades, eventos, estatísticas. Para interagir hoje com vocês no chat, aqui junto comigo, o professor Osmar. Bom dia, Osmar. Bom dia, Alessandra. Bom dia, pessoal do 8º ano e a todos que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídias e Educação de São Paulo. Vou estar aqui observando, e mediando essa aula da professora Alessandra e observando, passando aqueles recados que vocês mandam, aquelas respostas, aqueles comentários, sempre no intuito de construir uma aula boa, uma aula legal aí para os nossos estudantes. Beleza, Ale? Tranquilo. Eu vou pedir, então, para o diretor colocar para vocês o título da aula, né? Então, embora seja recuperação, situação de aprendizagem 3, a terceira aula, nós vamos trabalhar probabilidade clássica, né? Aí o que acontece? Até ontem eram as aulas, a aula era referente às 3 primeiras aulas da situação de aprendizagem 3. Agora é referente às aulas 4, 5 e 6, lá do material Aprender Sempre, tá bom? Probabilidade clássica. As habilidades, então, dessa situação de aprendizagem. EF 08 MA 04. Resolver e elaborar situações problema envolvendo cálculo de porcentagens, incluindo o uso de tecnologias digitais. E EF 06 MA 30, que é a que a gente vai trabalhar hoje. Calcular, quer dizer, ou melhor, vamos começar, né? Calcular a probabilidade de um evento aleatório, expressando-a por número racional, forma fracionária, decimal e percentual, e comparar esse número com a probabilidade obtida por meio de experimentos sucessivos, reconhecendo e aplicando o conceito de razão em diversos contextos. Proporcionalidade, escala, velocidade, porcentagem. Então, ontem a gente trabalhou até as diferentes formas, né, de representação da porcentagem, utilizando a porcentagem, a representação fracionária e a representação decimal. Agora, nós vamos para esse lado da probabilidade, entender o que é um evento, o que é um espaço amostral, quando que eles são aleatórios, quando eles são determinísticos. Objetivos, então, da aula de hoje. Eles estão lá na página 51 do caderno Aprender Sempre, volume 3. Compreender o conceito de probabilidade clássica, reconhecer os tipos de experimento aleatório e determinístico, compreender o conceito de espaço amostral, determinar o número de elementos de um espaço amostral, identificar um evento, o subconjunto do espaço amostral, e calcular a probabilidade de um evento aleatório. Então, são essas os objetivos que nós vamos começar a desenvolver na aula de hoje. Alguma pergunta, Osmar? Legal, Ale. Só alguns comentários aqui, professor. Os professores perguntando aqui, o que aconteceu com o 6º ano. Choveu muito, muito, muito aqui, acabou a energia, caiu tudo aqui na região. Mas não tem gerador? Foi junto também, tá bom? Então, o gerador não deu conta, só por isso, mas está voltando à normalidade. Foi um temporal, beleza? É isso. E aquela história, né, Osmar? Não se preocupe que os alunos não serão prejudicados, tá? Essa aula ela será reorganizada dentro aí do nosso cronograma para que não haja prejuízo nenhum para nenhum dos alunos, mas realmente foi uma chuva muito forte a noite toda, a madrugada toda. Perfeito. E ficou complicado por aqui. Mais alguma pergunta? Não, só isso, Ale. Bom dia de todos aí, galera, o pessoal dando muito bom dia, e é isso. Então tá. Então, vamos começar a conversar com ele sobre os experimentos, Osmar? Vamos. Né? Quando ele é aleatório e quando ele é determinístico. Coloca para eles, diretor, por gentileza. Então, primeiro tipo de experimento que nós vamos conversar é o experimento aleatório.
o que é um experimento aleatório? É aquele que eu não tenho como prever o resultado. Por isso que tem aí o desenho da moeda. Se eu jogo uma moeda para o alto, ela vai me dar como resultado ou cara ou coroa. Mas eu não tenho com antecedência como saber se será cara ou se será coroa, tá? Então, por isso que ele é aleatório. Eu vou jogar a moeda do mesmo jeito que eu posso fazer com o dado, né, Osmar? Sem dúvida. Eu vou jogar o dado. Eu tenho 6 possibilidades de resultado. Das faces 1, 2, 3, 4, 5, até a 6. Quando eu jogo esse dado, eu não tenho como prever qual das faces vai cair para cima. Por isso que ele é chamado também de um experimento aleatório. Eu não tenho como prever o resultado, ou seja, os resultados são imprevisíveis. Então, aleatório, nesse contexto, está relacionado a imprevisível. Eu não tenho como prever. Tudo bem? Então, esse é o experimento aleatório. Dei 2 exemplos. O lançamento da moeda e o lançamento do dado. Mas a gente tem um outro tipo de experimento, que é o experimento determinístico. Ou seja, diferente do aleatório, no determinístico, eu tenho como prever o resultado antes dele ocorrer. Aí vocês vão falar, mas Alessandra, de que jeito? Não dá. Pois eu vou trazer um exemplo para vocês, que é o motivo aí dessa imagem. Ó, nós sabemos quanto tempo um carro levará para percorrer, por exemplo, 250 km, se ele estiver a uma velocidade constante de 100 km por hora. Eu tenho como determinar esse tempo. Se eu tenho como determinar esse tempo, eu tenho como prever, diferente do aleatório, mas eu tenho como determinar, como prever qual será o resultado antes mesmo de eu pegar a estrada. Né, Osmar? Sim, concordo. Eu tenho como fazer isso. Então, determinístico, eu tenho como saber o resultado antes. Certo? Aleatório, é imprevisível. Se eu jogar a moeda, ou é um ou é outro, mas qual? Só depois que ela cair lá na... Ou no nosso caso, que a gente tem uma moeda maior, só a hora que ela cair no chão para a gente poder saber se o resultado foi cara ou coroa. Fala, Osmar. Não, eu lembrei, quando a gente coloca o leite no fogo e vai para ele ferver, o que acontece? Ele vai ferver sempre na hora que você se distrai, né? Verdade. Isso é verdade, né? Então, assim, a gente... Mas você sabe que eu acho que... Aí eu não vou entrar na questão de física, química, nada desse lado, mas eu acho que tem como ter uma previsão disso, mas, assim, a princípio... O leite vai subir quando vai subir. Quando você virar e for fazer alguma coisa na pia. Aí vai derramar e vai sujar tudo o fogão. Então, mas sabe por que isso? Que daí você faz na pia e no fogão. Você lava a louça da pia e depois você vai lá limpar... Não dá, uma coisa de cada vez. Seu fogão. Então, mais uma vez, aleatório. Não sei o resultado. Não dá para prever. Determinístico. Eu tenho como condições de determinar esse resultado antes. Certo? São essas duas as definições. Então, nós vamos para a primeira atividade, que ela está lá na página 51 do caderno Aprender Sempre, volume 3. Olha o que a atividade diz. Em cada caso, diga se o experimento é aleatório ou determinístico, justificando a sua resposta. Então, na letra A, se eu lançar uma moeda honesta e observar a ocorrência de cara ou coroa, é aleatório? É determinístico? Por quê? B, contar quantos carros passam em uma avenida durante um espaço de tempo. C, verificar a temperatura de ebulição da água ao nível do mar. E D,
soltar uma laranja a uma altura de 25 metros e determinar o tempo de queda dela até atingir o solo. Então, são essas 4. Vocês vão me contar se vocês acham que é aleatório, se é determinístico e por que vocês colocaram aquela resposta. Como são 4, Osmar, 1 minutinho para cada, já que eles vão ter que digitar, né? Beleza. Um minutinho para cada, 4 minutinhos e a gente já volta. Retornamos ali com as interações e as respostas do pessoal, tá? A gente está tentando resolver os probleminhas lá, trocamos o meu microfone, o pessoal estava reclamando, o professor Jonas está de férias, tá? E é isso, tá bom? Tá? A professora Janete, tá? Representando aqui os alunos dela, aleatório, pois não tem como prever, determinísticos, B, C e D, Alessandra, tá? Professor
Amirca-se, desculpa se eu li errado. A resposta do aluno, William, A e C, aleatório, B e D, determinísticos. Tá, estou tentando ler aqui. Amirca-se, desculpa, tá? Professora Silvia, aleatório, aleatório, determinístico e determinístico. Resposta do pessoal, dos alunos, tá? Professor Zé Luiz, mandando a resposta lá do pessoal, aleatório, aleatório, determinístico e determinístico. E aí por aí vai, tá? Professor Cirlei, o Eduardo Rogério Silva, Abreu, tá? Aleatório, aleatório, determinístico, determinístico, e por aí vai, tá? Só para encerrar, a professora Márcia, o Thales, lá do 8º B da escola Valois Cortese de Barretos, respondeu A, aleatório, B, determinístico, C, determinístico e D, determinístico. Alessandra, algumas das respostas. Obrigado pelas interações, gente. Vai subir, então, o diretor vai colocar para vocês as respostas para eu ir comentando com vocês uma a uma. Então, a letra A. Teve professor que me perguntou de novo, Alessandra, qual que é a página? 51, tá bom? E eu adaptei, eu não coloquei todos os itens que estavam lá. Então, a letra A, ele é um experimento aleatório, pois ainda que se saiba que uma das duas faces será obtida como resultado do lançamento, a gente não sabe antes qual delas que vai ser, que é o que eu comentei com vocês. Se será cara ou se será coroa. Então, ele é aleatório, não tem como prever o resultado. A B também é aleatório, pois ainda que possa haver uma média de carros contabilizada no período em questão, não é possível precisar a quantidade exata de carros nesse período, tá bom? Então, eu não tenho como dar a exatidão da resposta, que é essa a ideia do determinístico, certeza de que a resposta é aquela. Eu posso prever, mas não posso determinar. Então, é aleatório. C, determinístico, pois a água entra em ebulição, quase que não, sai ao nível do mar, sempre a uma temperatura de 100 graus Celsius. Isso é determinado, tá? Isso é certeza. Então, por isso que ele é um experimento determinístico. E na letra D, ele também é determinístico, pois o tempo de queda será essencialmente o mesmo sempre que o experimento for repetido, desde que esteja sempre com as mesmas condições, é o mesmo elemento que está sendo solto. Então, eu tenho como determinar o resultado toda vez que eu fizer aquele experimento. Certo? Então, para vocês fazerem o print, A, aleatório, B, aleatório, C, determinístico e D, determinístico. Aleatório, não sei prever, ou não posso prever o resultado final. Determinístico, eu tenho como, antes de fazer o experimento, já ter a certeza de qual será o resultado. Deu para esclarecer bem ou tem alguma pergunta aí, Osmar? Não, deu para esclarecer tudo bem. E aqui é a professora Alexandra, lá da escola José Muniz Teixeira, lá de Iguape, sempre com a gente. Alexandra, Verdade. Obrigado. E ela falando da questão da objetividade e da clareza, né? E acho que é fundamental isso em aulas de matemática, é essencial, né? Valeu, Alexandra, sempre com a gente. Obrigado. Verdade. E aí, assim, ó, a atividade 2, ela vai falar de espaço amostral. Então, a gente tem que primeiro lembrar o que é um espaço amostral, tá bom? Então, o espaço amostral, eu acho que eu vou complicar agora a sua vida. Você consegue colocar uma tela em branco para mim? Consegue? Isso. Olha lá, gente, esse é o momento que a gente deixa o povo da produção doido, tá bom? Para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso aí. É só uma telinha em branco. Beleza. Por que eu estou pedindo essa tela em branco, gente? Para a gente poder conversar um pouco sobre o que é o espaço amostral, sem interferir ali na ideia do exercício, né? Porque senão eu uso um exemplo ali, já fica a resposta e aí sabe como é que é a situação. Então, ó, espaço amostral. A gente sempre representa o espaço amostral com um S maiúsculo, correto?
Então, se eu pensar na ideia de um lançamento de dado, ou melhor, dos dias da semana. Quais são os dias da semana? Então, eu vou colocar aqui abreviado. Não é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo? Não são esses os dias que compõem a nossa semana? Então, esse é o nosso evento, o nosso experimento, né? Então, eu quero saber os dias da semana. Vamos pensar assim. O que será o nosso espaço amostral? É exatamente a quantidade de respostas possíveis, certo? No total que eu posso ter ali no meu experimento. Então, eu posso pegar a segunda-feira, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado ou o domingo. Então, se eu pensar em dia de semana, eu tenho 7 possibilidades de resposta em que qualquer um dos dias que eu escolher, de segunda a domingo, fazem parte daquilo que eu estou querendo, que é um dia de semana. Quando que isso pode mudar? Se eu pensar no final de semana, né, Osmar? É verdade. Aí o pessoal está comentando aqui que o primeiro dia da semana é domingo, tá? Sim. É que, gente, desculpa, é que para mim começa na segunda que eu estou trabalhando. Mas tudo bem, domingo. Que não passa nada. Mas, exatamente. Então, só reprise. Foi o Ulisses que lembrou, tá? Valeu, obrigada. Ulisses. Então, assim, e se eu pensar no final de semana? Será que continuam sendo 7 possibilidades de resposta? Não. O espaço amostral aqui, ele diminui. Por quê? No final de semana, eu só vou ter o quê? Ó? O sábado e o domingo. Coloca para eles, diretor. Aí, valeu. Então, eu só vou ter aqui, ó, o sábado e o domingo. Ou seja, eu não tenho mais 7 possibilidades de resposta. Agora, o meu espaço amostral são só 2 respostas possíveis. Final de semana, ou é sábado, ou é domingo. Então, é essa a ideia geral de espaço amostral. Então, espaço amostral, quantidade máxima, né, de elementos possíveis para aquele determinado experimento. Se eu pegar meio ano, a metade do ano, os meses que compõem meio ano, quantas possibilidades de resposta eu tenho, Osmar? 6. 6. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio ou junho. Certo? Beleza. Do mesmo jeito que aí você fala, mas e se eu pegar o segundo semestre, Alessandra? 6 do mesmo jeito. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, esse seria o meu espaço amostral. Certo? Para a gente lembrar o que é espaço amostral? Certo. Vamos para a nossa atividade, que está lá na página 52. Determine o espaço amostral S de cada um dos experimentos a seguir. Lançamento de uma moeda honesta. O que é uma moeda honesta? Vai, fala, Osmar. É aquela moeda que tem cara e coroa. Aquela moeda que não é falsa, né? Exatamente. Não é muito comum a gente encontrar isso, não. mas... O B, lançamento de um dado não viciado. Dado não viciado também é aquele que foi... Não, o viciado é aquele que foi mexido de alguma forma, colocou um pezinho, não sei o que lá. Então, é um dado também, né, aquele que a gente compra, que é nosso, que a gente sabe que ninguém mexeu. Sem Vamos dúvida. colocar assim, certo? E o C, retirar uma carta de um baralho comum e ele tem que estar completo, certo? Como são 3 itens, para vocês me darem um espaço amostral, 3 minutinhos, que é 1 minuto para cada item. Então, é o espaço amostral do lançamento de uma moeda honesta, de um dado não viciado e de uma carta, quando eu retiro uma carta de um baralho comum e completo. Daqui 3 minutos a gente volta. Beleza, Ale. Só falar para o pessoal aqui que está falando do som ainda. O pessoal da produção está tentando resolver isso aí, tá? A gente não sabe o que está acontecendo, tá? Ou se de repente aí com... Pode ser a internet da pessoa também. Pode ser, ou daqui, enfim, tá? Por conta da chuva. Beleza? 3 minutos a gente volta.
Retornamos, Alessandra, com as interações. Professor Gustavo, lá da Escola Estadual João Pires de Camargo, lá em Araraquara. Valeu, Gustavo. Obrigado pela participação. Professora Rosana também, sempre aqui com a gente. Valeu, gente. Obrigado. Tá? Professor Gabriel tá mandando as respostas. E ele diz assim, na letra A, S, cara e coroa. Tá? Na segunda, tá? S, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E na terceira, espaço amostral, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A, K, J e Q. Beleza? Tá? Então, são essas, tá? Professora Márcia, lá com o pessoal da Antônio Fernandes, lá de Registro, 2, 6 e 52, para ser bem objetivo ali. Beleza. E aí, gente, eu vou falar uma coisa. Eu sei que vocês amam o Jonas de paixão. Eu sei disso. Mas ele está de férias, gente. Porque ainda tem muito professor perguntando, cadê o Jonas? O Jonas sumiu. O Jonas está de férias, tá bom? E em alguns momentos também acontece o nosso rodízio aqui, porque são 4 aulas por dia, né, Osmar? É isso aí. Mas eu sei que, assim, um pouquinho, pelo menos, vocês também gostam da gente, tá? E eu agradeço por isso. Vamos para a resposta, então? Sobe para eles, diretor, por gentileza. Então, na letra A, qual é o nosso espaço amostral? São 2 resultados. Ou é cara, ou é coroa, certo? Na letra B, são 6 respostas possíveis, porque são as 6 faces do dado. Ou é 1, ou é 2, ou é 3, ou é 4, ou é 5, ou é 6. E na C, o espaço amostral são 52 cartas, que é um baralho completo, ele possui 52 cartas. Então, esses são os nossos espaços amostrais. Aí vocês vão falar, mas por que o espaço amostral, Alessandra? Porque agora, ó, a gente vai entrar na ideia de evento. O que é o evento? Ele é um subconjunto do espaço amostral de um experimento aleatório. Então, por exemplo, se eu pensar lá na ideia do dado, que a gente até conversou, ó, a gente tem esses resultados possíveis, certo? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, esse é meu espaço amostral. O meu evento, que seria o meu subconjunto aqui. Se eu pedisse qual que é a possibilidade de, ao jogar um dado, sair com a face voltada para cima um número par? Opa! Se é um número par, já não são mais as 6 possibilidades. Concordam comigo? Quais são os números pares? Ó, o 2, o 4 e o 6. Observem que, nesse caso, o meu espaço amostral tem 6 possibilidades de resposta, mas o meu evento, ele tem apenas 3, que são os números pares, certo? Então, o evento ele é um subconjunto do espaço amostral. Nós temos 3 tipos de evento. O simples, aonde esse subconjunto vai ter apenas um elemento. Então, por exemplo, eu joguei a moeda, cara ou coroa, certo? Qual é a possibilidade de sair cara? Apenas uma. Então, ele é um exemplo de evento simples. Só tem uma resposta. O diretor vai colocar para vocês o evento certo, em que os elementos do evento, do subconjunto, é a mesma quantidade, ou são os mesmos, que o espaço amostral. Daqui a pouco eu vou trazer um exemplo para vocês. E o impossível é quando o evento não tem resposta, não tem nenhum elemento que o componha. Então, esse subconjunto, ele é vazio, não tem resposta. Olha os exemplos que eu vou trazer para vocês. Quando eu lanço um dado, então a gente já sabe que o espaço amostral é 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, que são as 6 possibilidades. Qual é a probabilidade de sair um número ímpar maior que 4? Opa! Quais são os elementos ímpares maiores do que 4? É apenas o 5, correto?
Se é apenas o 5, ele só tem quantas respostas, Osmar? Uma. Uma. Então, ele é o que a gente chama de evento simples. Simples. Porque só tem uma resposta. Ok. Certo? Sim. A probabilidade de sair um número menor ou igual a 6 na face superior? A 6. Sim, 100%. Concorda? É Concordo. 100%, é tudo. Sim. Porque ele é menor ou igual. Se ele é menor ou igual, significa que o 6 faz parte. Sim. Todos os elementos aqui que vêm antes não são menores? Então, vocês concordam comigo que os dois são iguais? Os dois têm 6 possibilidades de resposta, sendo que essas 6 são as mesmas? Então, é o que a gente chama de evento certo. O resultado do evento é igualzinho ao resultado do espaço amostral. Então, esse é o nosso evento certo. Agora, olha a próxima probabilidade. Probabilidade de sair um número maior do que 6 na face. Aí vamos criar um novo dado, né? Verdade. Aí a gente vai criar um novo dado, porque não tem. Então, ele é impossível. Quando a gente tem esse 0 aqui, ó, vou até fazer maior, cortado ao meio, significa que é impossível, não tem resposta, a resposta não existe, a resposta é nula. Certo? Porque Vazio. não está ali, é um Verdade. conjunto vazio. Então, ele é impossível. Eu vou limpar aqui a tela para vocês fazerem o print, porque vocês vão precisar dessas informações para a próxima atividade, certo? Certo. Tudo bem, Osmar? Perfeito. Qual que é, então, a próxima atividade? Ó, e ela está lá na página 53 do caderno. Considere todas as cartas de copas, que é a vermelhinho, é o coraçãozinho vermelhinho, de um baralho comum. A. Indique o espaço amostral que descreve o experimento sortear uma carta de copas. B. O evento sortear uma carta de copas. Ele é simples, certo ou impossível? Ok. E C. O evento sortear um rei de ouros. É do tipo simples, certo ou impossível? 3 minutos e a gente já volta.
Professora Janete mandando as respostas do pessoal. Na letra A é um evento certo, na letra B é um evento simples, na letra C um evento impossível. Tá, a professora Priscila lá com o Caio da Dom Arthur Rostrus, lá de Jales, desculpa se eu errei. Tá, mandando as mesmas respostas e é isso. Beleza? Beleza. Valeu, então, obrigado, gente. vai subir a resposta para vocês, ó. Na letra A pediu o espaço amostral. Então, o espaço amostral é o AIS, o 2, o 3, o 4, o 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q e K de copas. Esse é o espaço amostral. A letra B, que eu vou voltar na pergunta, sortear uma carta de copas, ela é um evento do tipo certo. Por quê? Qualquer uma dessas cartas que estão aqui no espaço amostral, todas elas são de copas. Então, se eu montasse aqui, eu teria exatamente os mesmos elementos. E a C, ele é um evento impossível, pois dentro do espaço amostral das cartas de copas, não tem nenhuma carta do naipe de ouros, certo? Então, ele é um conjunto É verdade. vazio, correto? Acho que deu para tirar a dúvida, né? Osmar, o diretor vai colocar, mentira, o Osmar ainda não. O diretor vai colocar para vocês o QR Code, o link. Deixem as dúvidas de vocês. Osmar, muito obrigada pela companhia. Obrigado a você, Alessandra. Obrigado a todos os professores que estão com a gente. Aquelas palavras de apoio, né, de incentivo, aquelas críticas coerentes sempre são bem-vindas também. Muito obrigado, até a próxima. Gente, obrigada, professores, alunos, e até a próxima aula.